Olá, no ar o Espaço Livre e hoje vamos falar sobre um vírus sexualmente transmissível que afeta 80% das pessoas em algum momento de suas vidas, o HPV. E para esclarecer as dúvidas sobre essa doença, eu recebo o médico Júlio Carvalho, que é especialista no assunto. Olá, doutor, obrigado pela presença. Olá, Felipe, tudo bem? É um prazer. Tudo ótimo. Doutor, o HPV é um vírus silencioso, na maioria das vezes não apresenta sintomas, né? É possível que por causa disso muitas pessoas transmitam a doença até sem saber? Sem dúvida, né? A grande maioria das pessoas não tem sintoma nenhum. Elas podem ter lesões microscópicas e estão transmitindo sem perceber que tiveram contato e têm a doença. Quando a gente faz diagnóstico de HPV em alguma pessoa, ou homem ou mulher, o parceiro às vezes não sabe que tem. E muitas vezes ele nem tem, o parceiro ou a parceira. Então é uma doença silenciosa e a hora que dá algum sinal, como verruga, aí sim chama atenção para uma avaliação. Só para as pessoas entenderem melhor, o que é? Explica para a gente um pouquinho o que é o HPV, doutor. Então o próprio nome diz, né? Human Papilloma Virus, quer dizer, é um vírus que dá papiloma no ser humano. Então é um vírus que causa verruga. Muito antigo, já da antiguidade mesmo, a Grécia, já tinham essas doenças. Elas não eram bem classificadas. No passado, sífilis, gonorreia, condiloma, era tudo a mesma coisa, né? Eles falavam sífilis, era qualquer DST. E foi conhecido, quer dizer, foi mais explorado, mais ou menos em 1980, quando começou a apresentar um maior índice de câncer do colo do útero e começaram a relacionar com algum tipo de vírus. Como a grande parte das mulheres que tinham HPV, elas eram sexualmente ativas, e as mulheres virgens tinham menos câncer do colo do útero, tentaram associar com algum micro-organismo. E começaram com herpes, não teve relação nenhuma. Quando foram ver HPV, explodiu. 95%, 99% das lesões de câncer do colo do útero tinham HPV. Daí a importância dele ser estudado com tão afinco. E são vários tipos, né? Se eu não me engano, mais de 100, 150 tipos. Chega a quase 200 tipos virais, né? Todo dia, a todo momento, vamos se descobrindo alguns tipos. O diagnóstico dele não é nem por cultura, é por genotipagem. Então, você faz exame de DNA. Então, cada mudança num tipo viral, ele já recebe um número. Começa com 1, 2, 3, 5, 50, 70, 100. Então, cada tipo viral acaba recebendo um número. E como que as pessoas normalmente descobrem que estão com a doença? Ou ela vê uma verruga em si mesmo, ou ela observa uma lesão verrucosa no parceiro ou na parceira. São verrugas que atingem quais partes do corpo? Geralmente as verrugas são da região genital. Então pode ser tanto região genital externa, vulva, lábio vaginal, pube, região inguinal, região perianal, no homem pênis, escroto, região pubiana também. E aí ou a pessoa descobre porque observou alguma lesão verrucosa nela ou no companheiro, ou ela descobre porque ela foi fazer algum exame de rotina e foi constatada a presença do vírus. Quais são normalmente os exames, doutor, que... Geralmente a mulher faz mais exame de rotina para isso que o homem, né? Então o próprio exame que a mulher vai fazer de Papa Nicolau, o exame ginecológico que ela vai fazer para fazer o controle de Papa Nicolau anual, já ajuda já é um momento que você pode diagnosticar alguma lesão no exame ginecológico. Se por acaso o Papa Nicolau der alterado, sugere que tem células alteradas naquela região que estão querendo se transformar em algum tumor. Se essas células estão ali alteradas, provavelmente alguma coisa alterou. Pode ter sido o HPV. Aí é o momento de você fazer o diagnóstico da presença do HPV. Agora, doutor, a transmissão, ela é feita, a única forma é a relação sexual? É a única forma de transmissão? Não, é a mais frequente. A mais frequente é por atividade sexual. Você tem outros tipos de contaminação, por exemplo, objetos sexuais. Então, a utilização de objetos sexuais sem a devida proteção. Então, mulheres, homens que usam esses objetos para se masturbar, eles têm que ser protegidos com preservativo. Então, isso é uma maneira de transmissão. Outra, a própria criança, a mãe grávida, pode já nascer com HPV. Então, ela já pode ser contaminada durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. Felizmente, a grande maioria dessas crianças eliminam espontaneamente
o vírus. É possível se pegar assim com o uso compartilhado de uma mesma toalha ou numa piscina? Não. Piscina, toalha, copo, talher, aperto de mão, abraço. Um beijo é mais difícil, mas depende muito de cada situação, né? O beijo eventualmente pode transmitir. O próprio uso do vaso sanitário? Vaso sanitário também não. Porque o vírus está dentro de uma célula. Então, para o vírus sobreviver, ele precisa estar dentro de uma célula. E essa célula, para sobreviver, ela tem que estar ligada ao organismo. Então, na hora que descama e essa célula cai fora do organismo, a chance de ela sobreviver e o de o vírus estar ativo, sobreviver a ponto de contaminar, é muito raro, né? E você, para contaminar, não adianta estar aquela célula contaminada em cima da tua perna, do teu braço, né, na região genital. Você precisa ter uma lesão, alguma ferida, alguma coisa que facilite a penetração dela. Então, a probabilidade de uma transmissão assim. E na atividade sexual, o que acontece? Existe muita fricção, né? Então, o contato direto com a lesão, com a verruga, ou com uma lesão microscópica, e contato, fricção, lesão, tem sempre microlesão, tanto no homem como na mulher. Aí é uma porta de entrada. E a gente pode dizer que a camisinha é o principal fator aí de prevenção? Existem outros? A camisinha é excelente, ela precisa ser utilizada, é um dos melhores fatores de prevenção para todas as DSTs. Em relação ao HPV, ela não tem tanta efetividade como em outras DST, mas ela é fundamental. Por quê? Porque a camisinha, ela protege uma região do pênis parcial, né? Então, a região do pub, uma base do pênis, a região escrotal não está protegida. Então, se entrar em contato com a vulva da mulher contaminada, vai contaminar. O homem usa preservativo, mas ele tem HPV na região da pub, escrotal. Ele vai ter uma relação sexual com uma mulher, ele vai transmitir também. Então, a proteção no lugar em que a camisinha cobre é excelente, 100%. Mas o grande problema é que, às vezes, você tem lesões fora da região que a camisinha protege. A camisinha feminina é eficiente? A mesma coisa. Então, a camisinha feminina, ela vai proteger o interior da vagina. A parte externa, não. Então, vai diminuir a contaminação interna, onde a camisinha está protegendo. Doutor, existe uma faixa etária predominante para o aparecimento do HPV? Os estudos iniciais mostravam que a faixa entre 18 e 26 anos de idade, a gente tinha um pico de índice de HPV, né? Porque e de outras DSTs, porque é o pico da atividade sexual da população mais sexualmente ativa. Nos últimos anos, nós começamos a encontrar um outro pico. Então, você tem esse pico nessa fase e começamos a pegar um pico na terceira idade. Homens e mulheres acima de 45, 50, 60 anos de idade. Por quê? Porque as mulheres hoje já são mais sexualmente ativas, as mulheres que perdem a libido tomam testosterona, o homem tem chance de utilizar medicamentos para ereção, prótese peniana, então facilitou muito mais a continuidade da atividade sexual. A libido vai ter em qualquer idade, então com a facilidade de você poder ter uma ereção, tudo, então essa nova faixa etária começou a apresentar mais índices de DST também. Quais que são os principais danos que o HPV pode causar na saúde da pessoa? O HPV, a primeira coisa é causar verruga, né? Então, a verruga é a coisa mais benigna que ele pode ocasionar. Lógico que esteticamente ninguém gosta. Essas verrugas podem crescer a ponto de atingir quase toda a região peniana, toda a glande. Então tem um aspecto estético, né? E pode sangrar. E, principalmente, elas podem evoluir para câncer na região que ela está. Que tipos de câncer, doutor? Você pode ter o mais frequente, na mulher, é o câncer do colo do útero. Então, na região do colo do útero, você tem uma zona de transição entre dois tipos de epitélio. Ali você pode ter o câncer do colo do útero. Outra região muito comum é a região perianal. O ânus também. O ânus é uma região em que você tem a pele externa e uma transição com a mucosa. Toda a zona de transição de tecido tem muita atividade, facilita a transformação em tumor. Então, região perianal, na orofaringe, garganta, no pênis. Então, eu te dei mais ou menos na sequência, né? Então, câncer do colo do útero, região anal, orofaringe e pênis.
Agora, bom, a gente falou que são mais de 100 tipos, aliás, quase 200 tipos de HPV, né? Quais são os mais comuns e as principais diferenças entre eles? Então, nós dividimos os tipos, são mais ou menos em 3 tipos, né? Os tipos mais oncogênicos, que estão mais chance de dar câncer, os menos oncogênicos e os intermediários, que ainda estão em estudo, não conseguiram. E isso é encontrado como? Como é que você determina esse tipo de vírus? É pegando câncer. Você pega a lesão cancerígena e vai ver que tipo de vírus que você tem. Você começa a observar que naquela região, naquele tumor, tal vírus é mais frequente. Então você divide em tipos mais oncogênicos e menos oncogênicos. Os mais frequentes que causam verrugas, os mais benignos, né, são os 6 e o 11. E o mais frequente relacionado a câncer é 16 e 18. Então, esses são os 4 tipos mais envolvidos, pegam em torno de 80% a 90% das doenças causadas por HPV. E na maioria das vezes, qual que é o mais frequente, o aparecimento na população? Esses 4. Esses 4. Eles correm junto. Né? Então, eles estão sempre... Se você for pegar em relação à verruga, os mais frequentes, 6 e 11. Então, se você for pegar o câncer, o mais frequente é o 16 e 18. Então, vai depender do que você está procurando, né? Se é lesão benigna ou lesão maligna. E os tratamentos, doutor? Quais são os tratamentos para esses tipos de... Então, o que a gente fala assim, se o vírus... Existem inúmeras formas de tratamento. Inúmeras formas vêm surgindo nos últimos anos. E a gente sempre fala assim, né, na medicina, quando você tem muito tipo de tratamento, é porque nenhum é efetivo. Se você tiver um tratamento efetivo, aquele é o tratamento ideal. Então, existem tratamentos para eliminação da lesão. Então, eu vou poder eliminar a lesão com cauterização, que pode ser com algum tipo de ácido. Né? Eu posso eliminar essa lesão queimando ela, com um eletrocautério, com gelo, né? Criocauterização. Posso eliminar essa lesão com laser. Então, esses são métodos de eliminar a lesão. E depois você tem métodos para você melhorar a imunidade. Então, que é muito importante, além de eliminar a lesão, você melhorar a imunidade local daquela região. E o mais importante de tudo é você detectar fatores que vão favorecer a persistência do HPV. Então, muitas vezes você elimina a lesão e você não retira fatores que favorecem a persistência dele. Ele vai ficar voltando e você vai ficar cauterizando muitas vezes. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Livre. Até já. De volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre o HPV. Eu continuo na companhia do médico Dr. Júlio Carvalho, especialista nessa doença. Doutor, existem grupos de risco para o HPV? No início, sim. No início, o grupo de risco eram os homossexuais. Então, era muito mais frequente em homossexuais. Com o tempo, foram perdendo os grupos de risco. Então, o grupo de risco é todas as pessoas que têm atividade sexual. Né? Hoje aumentou muito. Então, você não tem idade, porque depende muito. Você pega, por exemplo, a população que atua com prostituição, você imagina que ela vai ter um índice maior de DST. Muitas vezes não, porque elas acabam fazendo o exame com mais frequência. Né? Homossexuais também. Então, hoje a gente encontra em qualquer faixa etária, em qualquer sexo, a frequência. A gente não considera grupo de risco. A gente considera a população vulnerável, que tem chance de pegar. Se a gente puder fazer aí uma linha do tempo, o HPV é crescente, o aparecimento tem diminuído? O HPV sempre foi frequente. As doenças, geralmente, que a gente começa a chamar mais atenção, a gente começa a perceber que elas existiam e você começa a fazer mais diagnóstico. Então, nas fases em que você tem maior liberação sexual, você tem picos de maior atividade dessa doença, de qualquer doença sexualmente transmissível. Então, nós podemos dizer hoje que nós estamos numa fase em que ela está crescente atualmente. O pessoal já perdeu um pouco do respeito em usar o preservativo. Existem muito menino, muita menina com vários parceiros. E com isso acaba aumentando mesmo. Nós podemos dizer que vem aumentando.
60%, 70% da população, tanto masculina como feminina, já entrou em contato com o HPV. A gente pode dizer que faltam campanhas para alertar, orientar sobre os riscos do HPV? Eu, assim, ultimamente, na minha opinião, tem aumentado bastante o número de campanhas, né? A campanha da vacinação foi muito interessante. Sempre é bom você ter mais campanhas, sempre que possível. Principalmente em relação ao HPV, que nós tivemos um problema sério que foi nas meninas, quando iniciou a vacinação, a adesão foi de 80%, 84%, alcançou o que a gente queria, né? Porém, tiveram problemas de efeitos colaterais em algumas regiões e isso complicou um pouco pela mídia a opinião de cada um. Então, todo mundo achando que a vacina da HPV poderia dar efeitos colaterais graves, paralisia, e isso daí diminuiu um pouco a adesão à vacinação. Então, eu acho que isso tem que ser mais esclarecido, eu acho que isso é importante colocar mais na mídia, porque depende da pessoa procurar a unidade de saúde. A vacina do HPV não é barata. Se ela fosse barata, ela seria dada para a população toda. Como ela não tem um valor muito acessível, você delimita o número de pessoas que você pode fornecer. Então, você começa fornecendo primeiro para as meninas, que é o grupo de risco maior. Ultimamente, começaram a oferecer para os meninos. Desde 2004, né, que as vacinas contra o HPV elas são distribuídas na rede pública de saúde para as meninas de 9 a 13 anos, né? Isso. E a partir deste ano, elas também serão incluídas para as meninas de 14 anos e também os meninos, né, de 12 a 13 anos. Por que essas alterações, doutor? E, na sua opinião, elas ajudam no controle da doença? Ajuda. Por que você vai fornecer uma vacina nessa idade de 9 a partir de 9 anos de idade? Nos estudos que foi levado em consideração que, por exemplo, existem meninas grávidas com 10, 11 anos de idade. Se essas meninas estão grávidas, a gravidez indesejada, com 9, 10, 11 anos, é que ela já teve relação sexual a 9 anos de idade. Então, esse foi o deadline. Então, vamos começar a vacinar meninas antes de entrar em atividade sexual. A mesma coisa com os meninos. Os meninos, eles demoram um pouquinho mais do que as meninas para ter uma atividade sexual. Então, foi fornecido para meninos a partir de 11 anos, 12 anos de idade, até 13, que foi incluído agora. Então, o que é levado em consideração? O ideal seria dar vacina para todos. Existe um estudo financeiro. Não tem condições financeiras de dar para todos. Então, vamos selecionar as populações mais importantes naquele momento e aí começa a ampliar. Então, já ampliaram a vacina para as meninas, agora introduziram a dos meninos e tem também vacinação para qualquer pessoa, homem ou mulher, de 9 a 26 anos de idade, portadora de HIV. Qual que é o valor da vacina, doutor, numa clínica particular? Depende muito, mas ela está variando em torno de R$400 cada dose. Agora, doutor, por que os meninos antes não eram vacinados e agora entraram nessa lista de vacinação? Pelo que eu falei, é financeiro. Você não tem condições de liberar uma verba para vacinar todos, né? Mas a menina de 18 anos, 17, o rapaz de 15, não tem que tomar, pode tomar. Ele pode tomar, só que o governo não está fornecendo esse tipo de vacina. Então ele pode tomar numa rede particular. Então foi selecionado por problemas financeiros, pelo custo de tudo. É lógico que a vacina está sendo estudada aqui no Brasil, vai sair uma vacina muito mais em conta, aí sim você pode oferecer para a população toda. Então ela pode ser utilizada por todo mundo. Mas nessa fase inicial resolveram então utilizar nos grupos mais importantes relacionados nesse estudo. Quem são? As pessoas que não entraram em contato com HPV. E os riscos são os mesmos, tanto para as meninas quanto para os meninos? Sim, o risco tanto para verrugas como para câncer. Então a menina pode ter câncer do ânus, pode ter câncer do orofaríngeo, como os meninos. Aí na hora que você chegar na região genital, o câncer de pênis no homem, na mulher o câncer do colo do útero, o câncer da vulva. Então os riscos são os mesmos. Doutor, eu acho que é importante até a gente esclarecer essa questão que o senhor falou agora há pouco dos efeitos colaterais. A vacina, ela tem efeitos colaterais? Quais são? O efeito colateral da vacina, tem que imaginar que o vírus, ele é geneticamente fabricado.
Então você faz uma cápsula semelhante àquela. Então não tem nada de vírus. Então o risco de esse vírus multiplicar, disso causar alguma coisa em relação a isso é zero, né? E os riscos da vacina do HPV são os mesmos riscos de qualquer vacinação, que são dor local, né? Pode dar uma reação com um pouco de febre, desmaio e tontura, que todo mundo tem, que pode ter ao tomar uma vacina. Então são riscos de qualquer injeção e qualquer vacina que você pode tomar. Então não tem risco de contaminar a doença, riscos de paralisia. Todos os casos que foram relatados sobre paralisia, sobre alguma coisa em relação à morte que pudesse ter ocorrido, é estudado profundamente para saber se houve correlação. Então são poucos casos relatados e nenhum deles mostrou correlação importante em relação a esses efeitos. Agora, essa imunização da vacina, ela dura a vida toda? Até agora, sim. Então, esse estudo, ele tem mais ou menos 12, 13 anos. E esse estudo está acompanhando até hoje os níveis de anticorpos para ver se precisa uma dose de reforço. Então, com 5 anos de uso da vacina não precisou, com 10 anos não precisou. Então, até os dias de hoje, não tem nenhum estudo mostrando que você precisa dar uma dose de reforço. Aí, com o tempo, nós vamos saber, né, com 15, 20 anos de idade, se continua aquele nível de anticorpos elevado. Se depender, se por acaso começar a cair em alguma certa idade, aí sim você vai usar um reforço. Mas até o momento não tem indicação de fazer reforço. E a pessoa que já teve o aparecimento do HPV, ela pode ser vacinada? Pode, né? Você tem que sempre tomar cuidado assim, as pessoas acham que tendo HPV, ela tomando a vacina, ela está fazendo um tratamento. E não é verdade. Então a vacina ela é preventiva, ela vai prevenir. Ah, mas eu posso tomar? Pode, vai te ajudar a prevenir de outros tipos virais. E a produção de anticorpos pode ajudar nessa evolução da sua doença que você está tendo. Não vai te tratar, mas vai te ajudar a diminuir as recidivas, em alguns casos, não em todos. E tem uma vacina terapêutica, que seria uma ação diferente, que ela vai agir diretamente no vírus, que sim, essa daí sim, você usaria como tratamento, mas não está disponível ainda, comercialmente. A gente tem essa informação, que 75% das mulheres vão ter contato com o vírus e dessas 90% desenvolvem uma imunidade a ele naturalmente, né? Por que isso acontece então, doutor? Porque depende de cada organismo, né? Você entrando em contato, qualquer pessoa entrando em contato com qualquer tipo de micro-organismo, bactéria, vírus, vai ter uma reação. Então existem isso em qualquer situação. Então é muito comum, tanto no HPV, por exemplo, gonorreia também. Tem uma menina que tem gonorreia, ela vai transar com 3 rapazes. 2 pegam, 1 não pega. Por quê? A imunidade dele é muito boa para aquela situação. Então isso é imunológico. Então, imunologicamente falando, uma grande parte, tanto dos homens como das mulheres, vão entrar em contato e não vão adquirir a doença. Herpes, a mesma coisa. Então, tem muitos homens, mulheres com herpes, e você vai ver o parceiro não tem herpes, mas entrou em contato, porque a imunidade dele é boa. Agora, ainda voltando ao assunto que a gente abordou um pouquinho em relação às campanhas, se faltam ou não campanhas, muitas vacinas acabam sobrando nos postos de saúde, né? Apenas 44% das meninas estão imunes e a meta é imunizar 80%, né? Isso é mais um reflexo de que faltam campanhas? Sem dúvida, sem dúvida. E isso aconteceu pelo aquele fato que eu te falei. Aconteceu principalmente na cidade de Bertioga, que teve numa escola, umas crianças que andaram tendo alguns problemas e correlacionaram com a vacina. A mídia explorou muito essa situação e isso reduziu muito o receio. Então, até hoje ainda recebo informação, ainda perguntas, né? Vale a pena? Posso tomar? Quais são os riscos? Então, o pessoal ficou com receio. Então, eu acho assim, a importância, as campanhas serem importantes nesse sentido, né? Além de dar importância real da vacina, primeiro, é uma vacina cara e é fornecida gratuitamente. Já está no calendário da vacinação. Por que não tomar? Né? E informar isso, informar mais em relação a que não existem esses riscos que relataram no passado. Pode ser que haja também, além da falta de informação, algum tipo de preconceito, por isso as pessoas não se vacinam, doutor?
Olha, é interessante, né? Porque nós percebemos que alguns pais no passado falaram assim, se você começar a vacinar contra HPV, eu vou estar dando um aval para meus filhos terem relação sexual. Então, esse é um preconceito que começa inicialmente e hoje, se você for pegar hoje em dia, vem diminuindo muito, né? Mas isso ainda existe. Porque você parece que você deu, né, uma carta branca para a criança, porque você está autorizando. Não é verdade, né? E, doutor, para a gente finalizar, as pessoas que procurem informações sobre a vacina, sobre o HPV, onde que elas podem encontrar? O senhor gostaria de deixar algum contato? As vacinas de HPV você vai encontrar gratuitamente em todas as unidades de saúde. Procura mais próxima da sua casa. As particulares que não tiverem nas idades que o governo está fornecendo, pode procurar qualquer clínica de vacinação. Em relação a informações, em relação a detalhes, tratamento, diagnóstico, existe um site que eu sou coordenador científico, que é o hpvonline.com.br. Então, tem mais de 300 páginas com itens específicos, vacina, tratamento, diagnóstico, à disposição da população. Ele é muito acessado e qualquer dúvida, as pessoas mandam uma pergunta e nós temos uma equipe que responde essas perguntas. Ótimo, excelente. Doutor, queria agradecer muito a sua participação aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado. Eu conversei com o doutor Júlio Carvalho, que é médico, urologista, especialista em HPV. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.